Ele era judeu, quem sabe se ele não se converteu em Cristo Jesus, né? Eles são deístas, só acreditam em Deus e não em Jesus Cristo, os judeus. Abra, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, você que está em casa, capítulo 2. Sério? Capítulo 2, versículo 14. Diz assim, o discurso de Pedro. Lembra que a gente leu hoje de manhã? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Glória a Deus. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Diga comigo, profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos velhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus, aleluia. E também o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Amém? Glória a Deus. Aí diz que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Glória a Deus. Sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, tornando-vos a vos crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as suas ânsias da morte, soltas, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi dele disse: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o Espírito Santo veja a corrupção. Fizeste conhecidos os meus caminhos da minha vida, e com a tua face me encheste, cheirais de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel,
que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmão. Aleluia. Ainda não. Deus, ele está aqui nesse lugar. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz, no capítulo 2, que houve a descida do Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo veio como línguas repartidas como fogos. E os israelitas estavam reunidos lá no dia de Pentecostes, né? E nesse dia, glória a Deus, aleluia, foram batizados. Por isso que se chama Pentecostes, né? O batismo. Porém, segundo alguns estudos, os que estavam comemorando a festa não foram batizados. Só quem foi batizado foram aqueles que criam em Jesus Cristo. E a palavra diz também que eles falaram em várias línguas, falaram em cretenses, falaram pardos, medos, elamitas. Uns falavam a língua da Capadócia, outro do Ponto e da Ásia, outro da Frígia, outro da Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene. Então começaram a falar várias línguas. Eu estava conversando com o Levi, que lá na Torre de Babel, os idiomas foram confundidos, irmãos. Mas aqui, glória a Deus, o Espírito Santo desce e começa a encher aqueles varões, aqueles homens, e eles começam a falar, cada um no idioma, para que as pessoas entendessem o idioma. Uns cretenses, outros gregos, outros sírios, fenícios, outros egípcios. Cada um falava no idioma. Ele não conhecia aquela palavra, não conhecia aquele idioma. Mas quando o Espírito Santo enche eu e você, Deus pode fazer milagres, pode fazer maravilhas. Diga amém. Amém. Lá na Torre de Babel, o homem queria ser maior do que Deus. Aí Deus desce e diz: olha, confundamos agora as línguas. Glória a Deus. E confunde a língua, ninguém mais entende. E a Torre de Babel, ela deixa de ser construída, que o homem ficou arrogante diante do Senhor, queria ser maior do que Deus. Mas agora em Atos dos Apóstolos vem a promessa do profeta Joel, que diz assim: e do meu espírito, Deus faz a promessa: descerei sobre toda a carne, e os velhos terão visões, e os jovens profetizarão, glória a Deus, aleluia, terão sonhos, glória a Deus, aleluia, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, glória a Deus. Há uma promessa, irmão, do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. E aqueles homens achavam que eles estavam embriagados, irmã Laís, diaconisa Laís, diácono Levi. Mas eles não estavam embriagados, estavam cheios do poder do Espírito Santo, mas também eles não entendiam, porque eles estavam falando na língua da sua terra, não é? Vamos dar um exemplo. Se fosse nos dias de hoje, teriam pessoas do Japão, da Inglaterra, da França, da Índia, e cada um, e a gente aqui brasileiro, fomos batizados naquele momento, né? E nessa festa, vamos dizer que aquelas pessoas que veio da Índia, da França, da Inglaterra, iriam entender tudo que a gente estava falando, tudo que a gente estava pregando, tudo que a gente estava adorando na sua própria língua. A Laís iria falar inglês, o Levi iria falar espanhol, eu iria falar japonês, porque o Espírito de Deus faz assim, irmão.
Eu comentando com o Levi, eu conheço uma irmã através do YouTube, que ela é uma grande pregadora. E quando o Espírito de Deus toma ela nunca falou inglês, mas ela fala inglês, irmão. Quando o Espírito Santo toma ela, porque o propósito maior desse falar em línguas é o Evangelho agora, ele ser levado para todas as nações, né? Lá no princípio foi confundida a língua. Aqui Deus, ele abre o entendimento das línguas. Glória a Deus, aleluia. Qual é o propósito agora? O Evangelho é para reunir todos os povos, é para salvar todos os povos, para falar uma língua só. Se você é batizado com o Espírito Santo e pedir a Deus para que em outro país você for pregar, Deus, ele pode dar o dom de línguas a você. Não é línguas estranhas que eu estou falando, não, a língua dos anjos, não, que também tem e existe. É a língua como foi batizada neste dia de Pentecoste. É a língua nativa daquele lugar onde você vai pregar, porque Deus quer aproximar todos os povos através do Evangelho. E o Evangelho é a chave da onde, Levi, que a gente aprendeu? Do céu. Do céu. Jesus Cristo foi ao inferno e tomou a chave de quê? Da morte e do inferno, não foi? Jesus Cristo morreu, né? Desceu à mansão dos mortos, está escrito, e foi lá, tomou a chave da morte do inferno e disse: agora Satanás não tem mais poder para tomar, para dominar, para escravizar, para fazer coisas, para escravizar o meu povo, porque eu estou com a chave da morte e do inferno. Você que está aí se sentindo escravizado, você vizinho que está se sentindo escravizado por uma doença, por uma enfermidade, por uma situação, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo, ele é a cura. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida, glória a Deus, aleluia. E aqueles irmãos pensou que eles estavam embriagados porque estavam como tivesse bêbados, falando em outras línguas, talvez balançando para lá e para cá, porque o poder do Espírito Santo a gente às vezes dá vontade de pular, de balançar, mas não era a hora, irmão, ainda que os judeus bebiam bebida forte. Os judeus tinham costume, nunca foi a vontade de Deus que o homem bebesse bebida forte, bebida embriagante. Tem alguns irmãos que defendem, mas de Gênesis Apocalipse Deus proíbe. Lá em Provérbios Deus nem manda olhar para o vinho quando ele está espumando no copo. Imagine beber, porque se você olhar o bebê, você vai comer e vai ser como uma cobra, como uma víbora, vai lhe picar. E você pode olhar para as mulheres estranhas, amanhecer na praça, glória a Deus, aleluia, e dormir na praça que nem um bêbado, porque começa com um pouquinho, com gole, não é? Paulo também recomenda aos obreiros que não beba bebida forte. Você que quer ser obreiro, você que quer ser diácono, não seja dado ao vinho, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então de Gênesis Apocalipse a gente vê, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Noé plantou uma vinha, glória a Deus, aleluia, começou a beber vinho. Deus não mandou ele fazer isso, Deus mandou fazer a arca. Mas até que a gente entende, depois de um estresse, de um cansaço, não é aceitável, a gente compreende. Ele quis experimentar daquela bebida e bebeu ao ponto de ficar nu. E seus filhos viram, seu filho mais novo, Cã, zombou dele. Davi, Betseba, quando ele entra a Betseba, que peca com Betseba, ele chama o Urias para embriagar Urias. Então, a bebida forte, irmão, em nenhum dos momentos do histórico da Bíblia é da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você defende, Ló bebeu com as suas duas filhas, suas filhas embriagou e ele cometeu incesto, irmão. Mas foi a embriaguez. Jesus Cristo transformou água em vinho.
Muitos dizem, mas é o vinho puro, sem álcool, sem fermento, irmão. Porque se ele transformasse 6 talhas, nas quais cabia de 300 a 500 litros de água, no último dia da festa, que os judeus faziam 7 dias de festa, dava 9.500 litros de bebida embriagante. Então, 9.500 litros de bebida embriagante ia deixar todos daquela festa da boda de Caná bêbados e embriagados. Jesus Cristo jamais ia fazer isso, irmão. Porque esse cordeiro que tira o pecado do mundo, não o cordeiro que coloca o pecado do mundo. Se você defende que até o embriagar, só embriagar é pecado, então seria as 6 talhas contendo aproximadamente de 300 a 500 litros, dá 9.500 litros aproximadamente de vinho no último dia da festa. Jesus Cristo ia deixar todo mundo embriagado, irmão? Meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece as Escrituras e sai falando besteira por aí do que não conhece. De Gênesis a Apocalipse, Deus proíbe a bebida forte, irmão. Glória a Deus, a bebida misturada. Glória a Deus. Mas voltando ao assunto aqui, eles não estavam embriagados, eles não estavam bêbados, eles não estavam com álcool na cabeça, eles estavam com o poder do Espírito Santo que alegra o homem, que enche o homem, que tira o vazio do homem. Porque se o homem tem algum vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. Aquilo que preenche o homem verdadeiramente é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem outra coisa que preencha o homem. Não tem bebida, não tem festa, não tem dinheiro, não tem mulheres, não tem nada, não tem homens para as mulheres que preencha o vazio que é do tamanho de Deus no teu coração. Glória a Deus. E no meu coração, no nosso coração, só que preenche é o Senhor, irmão. Não tem nada nesse mundo que nos faça nos alegrar verdadeiramente. Glória a Deus. E Pedro vai discursando, Pedro vai falando, Pedro vai convencendo. Glória a Deus. E acontecem as primeiras conversões, né? Se converte quase 5.000 pessoas depois de Pentecostes. Amém? Pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que só quem convence o homem é o Espírito Santo. Nem é por força, nem é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. E a Bíblia promete, irmão, aqui no livro de Atos: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. Sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Irmão, muita gente ainda vai ser batizada com o Espírito Santo, muita gente ainda vai ser renovada com o Espírito Santo. Muitos desviados vão voltar para o caminho do Senhor e vai aceitar o Senhor e vai ser renovado, vai ser cheio, porque está escrito aqui no livro de Atos do Apóstolo a promessa de Joel, no livro de Joel, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Essa promessa não é promessa minha, não é promessa de homem, não é promessa do Levi, não é promessa da Laís, não é promessa de ninguém, é promessa do autor da vida, do príncipe da paz, do Senhor dos senhores, do que vive e do que reina, do autor da minha fé, daquele que é, daquele que tem. Ele prometeu, ele vai cumprir. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. Você vai pensar que as pessoas vão estar loucas, vão estar embriagadas, mas não, é o Espírito Santo de Deus. Você vai estar pensando: olha, aquele homem, aquele menino, meu filho, meu sobrinho está louco, mas não, é o poder do Espírito Santo que está levando ele para fazer aquela obra.
Você vai estar pensando: olha, aquele menino já aquela hora já está fazendo, já está louco. Quando eu me converti, eu passava 6 horas orando dentro do quarto, e meu pai dizia: esse menino está ficando doido, esse homem está ficando doido. Mas não era não, era a vontade de orar, era o Espírito Santo, porque eu já era batizado no Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não quer saber mais nada desse mundo, a gente não quer saber de televisão, não quer saber de videogame, não quer saber de celular, não quer saber de YouTube, não quer saber de nada, quer saber de estar de joelho e estar orando e sentir a presença de Deus. E eu naquele dia estava cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, e estava orando ao Senhor. Glória a Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vindo também o Nazareno, ele está vindo. Essas promessas também traz a volta de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus de Nazareno, aprovado por Deus entre vós. Glória a Deus, aleluia. Com maravilha, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabem. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomado-vos a vós, e o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou. Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pode prender o meu Jesus, a morte não pode prender o teu Jesus, a morte não venceu, nem pode vencer o teu Jesus. A morte não é possível vencer ao nosso Deus. Ele é mais forte que a morte, ele é a ressurreição. A morte não vai vencer o teu Jesus. Ele pegou a chave da morte do inferno e está com ele até agora. Glória a Deus. Porque disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está na minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha carne há de se repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varão, irmão, seja-me lícito dizer que livremente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Está Pedro falando, morreu também Padre Cícero, foi sepultado. Morreu Paulo, foi sepultado. Morreu Pedro, foi sepultado. Morreu Maria, foi sepultada. Morreu Abraão, foi sepultada. Morreu Arão, foi sepultado, glória a Deus, aleluia. Homens foram sepultados, glória a Deus, aleluia. Noé morreu, também foi sepultado, glória a Deus, aleluia. Mas teve um que não se encontra mais lá no seu túmulo, é Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Alguns podem dizer: Elias não morreu, foi transladado. Mas Jesus Cristo, ele morreu, e ao terceiro dia ele venceu a morte. O homem não foi feito para morrer, Levi. O homem não foi feito para morrer. Adão, ele não nasceu para morrer. Ele nasceu para ficar vivo e para não provar da morte. Nós teremos um corpo glorificado. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos ser, no abrir um piscar de olhos, nós vamos ser transformados e iremos ter um corpo glorificado, um corpo santificado e glorificado, e vamos subir aos céus, glória a Deus, aleluia. E não vai haver mais choro, nem dor, glória a Deus, aleluia. E no abrir um piscar de olhos, nosso corpo vai ser transformado e a gente não vai mais experimentar da morte, glória a Deus, aleluia. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados com Cristo. Mas nós não fomos feitos para morrer. Por isso que veio o segundo Adão. O segundo Adão foi perfeito, não pecou em nada. O segundo Adão é Jesus Cristo. E ele veio vencer a morte e venceu. Aí diz assim: Deus ressuscitou a este, do que todos somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Ele está assentado à direita. Só está no céu aquele que desceu do céu. Só está no céu aquele que desceu do céu. Por esse dia o Papa colocou que Maria, ela não é redentora, nem corredentora, mas só subiu aos céus quem desceu dos céus.
é um dogma que Maria está no céu, ela está no paraíso, irmão. É uma mulher de Deus, foi mãe de Jesus aqui na terra, foi serva do Senhor, foi um exemplo de mulher. Mas o único mediador entre Deus e o homem é Cristo, porque foi ele que foi visto subindo aos céus pelos 500 discípulos. Glória a Deus. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor, meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a Jesus, a este que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez ele o Senhor e Cristo. Nosso Salvador é Cristo, irmão. Então tudo aquilo que aconteceu lá em Pentecoste foi uma promessa de Cristo. Ele disse que ia, mas deixaria um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que iria estar conosco. Recebereis, vocês iriam receber do céu virtude. Estava profetizado também no livro de Joel, glória a Deus, aleluia, que nós íamos sermos batizados com o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Como o varão falou, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, não é só poder, tem que ter também o valor que tem o Espírito Santo dentro da gente, o caráter do Espírito Santo e o poder. Que nós possamos pedir a Deus, primeiramente, que nós saibamos valorizar o poder de Deus, que a virtude, a palavra virtude no grego significa valor, caráter e poder. Que nós possamos pedir a Deus o valor do Espírito Santo, que Ele coloque o caráter dele dentro de mim e dentro de você, dentro de mim e dentro de você, e sim depois nos encha de poder. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Fica de pé. Deus, toma a frente para a eterna da nossa vida. Obrigado por mais um culto. Abençoe os nossos vizinhos, abençoe aqueles que ficarem em casa, abençoe aqueles que estão assistindo a gente pelas redes sociais, YouTube, Instagram, em nome de Jesus. Abençoa a todos, Deus, que teu Espírito Santo encha a mim, encha a todos com a tua virtude, que significa o valor do Espírito Santo. Encha com o teu caráter e encha com o teu poder. Encha com os valores do Espírito Santo, com o teu caráter e com o teu poder. Encha com o teu valor, com o teu caráter e com o teu poder nesta noite. E a igreja diz: amém. Que o amor de Deus, que a graça do Espírito, que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E a igreja diz: Amém. glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.